Muito obrigada, doutora Ragélia. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de painéis do segundo simpósio de Direito Tributário do Amazonas, que tem como tema a tributação e o meio ambiente, né? Realizado pela OAB Amazonas através da Comissão de Direito Tributário. Eu me chamo Ingrid Rodrigues, eu sou advogada, sou membro da CDT, possuo especialização em Direito Civil, Processo Civil e Arbitragem, e faço atualmente especialização e MBA em Direito Tributário. O tema do primeiro painel de hoje é o agronegócio e desenvolvimento sustentável. E, primeiramente, eu lembro a todos que o objetivo do simpósio não é esgotar os temas, e sim plantar uma semente e despertar a curiosidade de todos os ouvintes sobre os temas. Por isso, cada palestrante terá 15 minutos para expor a sua fala, e o palestrante que desejar pode compartilhar a sua tela de slide, sem problema nenhum. Eu vou fazer uma breve introdução do que será tratado durante o painel, respondendo de antemão um questionamento que acredito que muitos que viram o tema se fizeram, né, quando viram a Zona Franca de Manaus e Zona Franca Verde, junto com o agronegócio, em um mesmo painel. Nós sabemos que o agronegócio hoje é um tema bastante polêmico, justamente por conta da sustentabilidade. O agronegócio ele é responsável por fazer o Brasil jogar o jogo da economia, né? É a principal carta do Brasil desde muito tempo, né? Desde a colonização ao Brasil, borracha, etc. Entretanto, o modelo arcaico de agronegócio hoje não é mais comportado no Brasil, dado o nível de globalização que estamos, né? É preciso ser inovado, porque os recursos naturais, eles acabam, né? Uma hora eles precisam, uma hora é preciso se modificar. E o mundo inteiro está trabalhando com tecnologia. Hoje, o setor industrial brasileiro, ele é praticamente todo de montagem. Nós importamos tecnologia. E aí, com o crescimento da automação, né, a substituição da mão de obra humana, temos que nos preocupar cada vez mais com o modelo atual de Zona Franca de Manaus. E o agronegócio sustentável vai ser uma ferramenta a ser desenvolvida na Amazônia. E para iniciar as explanações, eu convido o doutor Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, que é procurador do Estado do Amazonas, doutor em Direito Tributário, professor de Direito Tributário e autor de obras jurídicas, né? Vai falar um pouco sobre o tema benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Doutor Carlos Alberto, a palavra é sua. Tá escutando? Agora, doutor Carlos. Tá, né? Bem, Sim. obrigado. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar desse segundo seminário e também parabenizar a Comissão de Direito Tributário da OAB-AM na pessoa da doutora Ragélia. E, feitas essas considerações iniciais, eu quero apenas fazer um pequeno esclarecimento sobre a minha temática, para poder somente, então, eu iniciar. Né? Eu havia conversado com a doutora Ragélia e tinha dito que eu iria falar sobre os aspectos ambientais da legislação estadual de incentivos fiscais do Estado do Amazonas. Né? E por que aspectos ambientais? Em razão do temário do evento ser o desenvolvimento sustentável, ou seja, alinhando os aspectos tributários com os aspectos ambientais. Né? Num primeiro momento, eu não tinha entendido por que estava num painel sobre agronegócio, né? Já que a nossa legislação estadual de incentivos fiscais ela não trata tanto assim dessa área. Mas, para tentar, né, me enquadrar, não só no temário geral, mas no temário do painel, eu fiz uma segunda parte da minha exposição, na qual falarei sobre
dos incentivos fiscais estaduais para o setor primário, né? Ou seja, para o setor agropecuário, da agroindústria. Muito bem, vamos lá. A minha exposição vai ter, portanto, duas partes, né? A primeira parte eu falarei sobre aspectos ambientais da legislação de incentivos fiscais do Estado do Amazonas. E quando eu falo aqui em Zona Franca, não estou falando dos incentivos federais da Zona Franca, do Decreto-Lei 288 de 67, mas sim da legislação estadual, que complementa a da Zona Franca. E, num segundo momento, como eu já havia dito, falarei sobre os aspectos tributários para o setor primário. Vamos lá. É importante salientar, inicialmente, que a Constituição Federal, quando ela trata sobre incentivos fiscais, benefícios fiscais, ela traz duas regras que são as principais, né? A primeira delas está no artigo 150, parágrafo 6º, que diz que a concessão de isenções e demais benefícios depende necessariamente de lei específica, né, editada pelo ente competente para tributar. No caso do ICMS, especificamente, há uma outra norma constitucional que merece ser destacada, que é a do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que diz que, no caso do ICMS, além da lei específica, deve haver antes um convênio interestadual autorizativo do benefício. Convênio esse que é celebrado no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Pois bem, então, vamos adiante. Adentrando especificamente na questão de benefícios fiscais envolvendo questões ambientais, nós temos o artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal, que já na sua redação original dizia que a defesa do meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica. Só que só dizia isso, não dizia mais nada. Foi necessário vir uma emenda constitucional, a 42, de 2003, dando nova redação a esse inciso e dizendo o seguinte, que essa defesa do meio ambiente poderia se dar inclusive, ou seja, não somente, mas também, mediante um tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Então, note-se que esse artigo permite que haja um tratamento diferenciado, mas não diz como. Caberá a cada ente federativo definir na sua legislação local como será esse tratamento favorecido. Reparem que ele fala em tratamento diferenciado, né? Mas é claro que essa diferenciação não é para prejudicar, é uma diferenciação para favorecer. Por isso que eu prefiro falar não só em tratamento diferenciado, mas em tratamento favorecido. Muito bem, vamos agora adentrar na legislação local amazonense, né? Para ver como é que ela trata das questões ambientais. A nossa lei amazonense é a lei número 2826 de 2003. E eu queria salientar que a Lei Complementar Nacional 24 de 75, que dispõe sobre os convênios em matéria de ICMS, no seu artigo 15, diz que esta lei, ou seja, a lei que dispõe sobre os convênios de ICMS, não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem instalar-se na Zona Franca de Manaus. Isso quer dizer que o Estado do Amazonas pode dar incentivos para o setor industrial, desde que localizado na Zona Franca de Manaus, por mera lei estadual específica, sem necessariamente ser precedida de um convênio interestadual. É o que diz o artigo 15 da Lei 24 de 75. E foi com base nessa autorização que, aliás, foi recepcionada pelo artigo 40 do ADCT, né, que protege e resguarda a Zona Franca de Manaus, prorrogado pelos artigos 92 e 92A, também do ADCT. Foi com base nesses artigos, mas fez a sua lei local, a lei já citada, 2826 de 2003. E vamos lá. Vamos agora aos artigos que nos interessam. Como disse a nossa mediadora, a doutora Ingrid, o nosso tempo aqui é muito curto, né? A gente não tem como aprofundar. É mais para atiçar a curiosidade de vocês, para que vocês possam, em seguida, aprofundar a análise do tema. Então, eu vou citar os artigos
vou comentar rapidamente e vocês podem anotar e depois pesquisar, né? O artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei 2826, diz que o Amazonas deve dar incentivos para atividades que preencham 4 requisitos, pelo menos. E um desses requisitos é concorrer para a utilização racional e sustentável de matéria-prima florestal e princípios ativos da biodiversidade amazônica. Outro artigo é o 8º, inciso 8, que diz que não se pode dar incentivos fiscais estaduais para atividades de fabricação de bens que, através do seu processo produtivo, causem, de forma direta ou indiretamente, impactos nocivos ao meio ambiente. Quer dizer, por mais que aquela atividade tenha outras vantagens, outros pontos positivos, se ela degradar direto ou indiretamente o meio ambiente, o Amazonas está proibido de incentivar aquela atividade. Também é digno de nota o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 2826, que diz que um dos requisitos para a indústria que queira se instalar aqui na Zona Franca de Manaus gozar de incentivos estaduais, um dos requisitos é ela apresentar um projeto técnico-econômico, né? E ela tem que protocolar um pedido de licença prévia ao órgão responsável pela política estadual de meio ambiente, no caso, o IPAAM. Somente se a empresa tiver cumprido essa formalidade é que o CODAM poderá apreciar o projeto de implantação daquela empresa. O CODAM é o Conselho de Desenvolvimento da Amazônia, né? Que aprecia os projetos de implantação de indústria na Zona Franca de Manaus. Também é interessante observar o que diz o artigo 14, inciso 5 da Lei 2826, que diz que é possível dar incentivo fiscal de diferimento, ou seja, de adiamento, né, de cobrança do tributo, para saída de madeira, mas desde que seja extraída de acordo com planos de manejo aprovados pelos órgãos federais e estaduais competentes. Então, não é qualquer madeira, tem que ser a madeira que cumpra as formalidades exigidas pela legislação ambiental. Vale também observar o que diz o artigo 8º, inciso 11 da Lei 2826, que com a redação que foi dada a ele em 2009, passou a autorizar a concessão de incentivos para extração e beneficiamento de petróleo, né, etc., exceto o biodiesel. O biodiesel, como é um tipo de combustível sustentável, digamos assim, ele pode receber os incentivos fiscais de ICMS pela legislação local, né? O petróleo não, né? Petróleo bruto não, mas biodiesel sim. Um outro ponto interessante, envolvendo questões ambientais e tributárias simultaneamente, é o artigo 4º, né, da Lei 2826, que passou a prever no seu inciso 11, isso desde 2009, a possibilidade de incentivos fiscais para o setor de reciclagem, um setor que colabora, né, bastante com a questão da preservação do meio ambiente. Ainda na mesma linha, merece menção o artigo 19 da Lei 2826, que diz que a empresa que tiver recebido incentivos fiscais do Estado do Amazonas tem que cumprir algumas exigências, dentre as quais o inciso 4 diz: manter programas de gestão de qualidade, meio ambiente e outros aspectos que não vem ao caso mencionar. Então, por mais que a empresa tenha recebido os benefícios fiscais, para que ela mantenha a fruição deles, deve manter programas de qualidade do meio ambiente. Eu estou selecionando os pontos que eu reputo mais importantes, então eu vou pular para o artigo 45A desse mesmo diploma, que diz que a empresa responsável por qualquer ato que implique dano ao meio ambiente, ela estará sujeita à penalidade de suspensão dos incentivos que tiverem sido concedidos a ela, sem prejuízo de multa de R$20 mil. Então, percebe-se, por todo o exposto, que a nossa legislação de incentivos fiscais do Amazonas,
ela se preocupou com a questão do desenvolvimento sustentável, né? Não se preocupa apenas com a questão da instalação da indústria aqui, mas também que se concilie esse fator com a questão da preservação ambiental. Doutora Ingrid, eu tenho quanto tempo ainda disponível, por gentileza? Mais 5 minutos. 5 minutos? Acredito que seja suficiente. Como eu havia prometido, a minha fala tem duas partes. A primeira foi essa, na qual eu expus os aspectos ambientais da legislação local amazonense de incentivos fiscais da Zona Franca. E agora, como eu disse, para fazer jus ao painel em que me colocaram, vou falar um pouquinho sobre os incentivos estaduais para o setor primário. Bem, é importante destacar que a Lei 2826, que foi por mim mencionada várias vezes, na sua redação original, ela dispunha sobre incentivos fiscais para os setores industrial e agroindustrial, para o setor comercial, o setor primário, atividade primária, né, que é agropecuária, basicamente, e depois, por uma alteração, em 2009, como eu já disse, incluiu-se a atividade de reciclagem. Então, repito, na nossa Lei 2826, na redação original, tínhamos incentivos para indústria e agroindústria, setor de comércio, setor primário, né, e em 2009 foi incluída a atividade de reciclagem. Ocorre, amigos e amigas que estão me escutando, vocês devem estar lembrados que eu disse que a Lei 24, a Lei Complementar 24 de 75, diz que o Estado do Amazonas só pode dar incentivos unilateralmente, sem prévio convênio, para as indústrias da Zona Franca de Manaus, ou seja, para o setor industrial. E aquela nossa Lei Estadual 2826, ela não foi precedida de um convênio. Então, o que acontece? Conclui-se que a parte da Lei 2826 que dispunha sobre indústria estava respaldada pela Lei 24 de 75, recepcionada pelo ADCT, por proteger a Zona Franca de Manaus. Já o setor comercial e o setor primário não tinham respaldo para figurar numa lei sem prévio convênio. Então, aquela nossa lei era inconstitucional em relação ao setor primário e ao comércio. Quanto à reciclagem, não havia nenhuma inconstitucionalidade, porque, afinal de contas, a nossa lei estadual equiparou a reciclagem à indústria. Então, por ser equiparada à indústria, podia ser dado incentivo para esse setor sem prévio convênio. E aí, em razão disso, em 2012, a Lei 3830 revogou a parte do comércio. Afinal, era inconstitucional. E, adentrando agora na questão do setor primário, em 2019, ou seja, ano passado, a Lei 4774 revogou da Lei 2826 a parte relativa ao setor primário, ou seja, a agropecuária. Não a agroindústria. A agroindústria, por ser equiparada a uma indústria, continuou na Lei 2826. E aí surgiu uma questão muito interessante, né? A Lei 4774 revogou a parte da Lei 2826 sobre o setor primário porque ela pretendia trazer um novo regramento para o tema. No entanto, eu, na PGE, examinando o projeto de lei que deu origem a essa Lei 4774, observei que os artigos que dispunham sobre incentivos fiscais eram inconstitucionais, por dois motivos. O primeiro, essa lei não era uma lei específica, logo não atendia a exigência do artigo 150, parágrafo 6º. E o segundo motivo é que essa lei, não foi precedida de convênio. Então, era uma lei, nesses aspectos, inconstitucionais. No meu parecer, eu recomendei o veto e o governador acatou a nossa orientação, a nossa sugestão, e a Assembleia Legislativa manteve o veto do governador. Portanto, também deu respaldo ao nosso parecer. E aí surgiu uma questão interessantíssima. O setor primário não podia desfrutar da Lei 2826, porque os artigos tinham sido revogados, e não podia desfrutar da nova lei, a Lei 4774, porque os artigos que dispor sobre os incentivos para o setor primário
foram vetados. Então, surgiu aí um limbo, né, jurídico, um vácuo normativo. E o que nós temos, então, atualmente? Nós temos, atualmente, apenas e tão somente o anexo único do Decreto 23.994, que nos artigos 42 a 46 dispõe sobre os incentivos para o setor primário. O meu tempo está se esgotando, então eu não posso me aprofundar muito. Eu apenas peço que vocês que tenham interesse leiam em casa os artigos 42 a 46 do anexo único do Decreto Estadual 23.994 de 2003. Né? Só que aí nós temos uma outra questão interessante. Né? Esse decreto não tem uma lei que lhe respalde. Né? É um decreto concedendo benefícios para o setor primário, mas que não tem uma lei que lhe dê suporte. Nem a Lei 2826, porque os artigos que dispunham sobre o tema foram revogados, e nem a Lei de 2019, cujos artigos foram vetados pelo governador. Então, nós temos o quê? Um decreto concedendo benefícios. E, cá entre nós, isso não é possível, já que é necessário lei específica. Se vocês entrarem no site da Cefaz e procurarem esse decreto que eu citei, vocês vão perceber que lá está dito que esses incentivos teriam sido convalidados pelo convênio 190. Convênio CMS 190, para quem não sabe, é aquele que tentou convalidar os incentivos de CMS inválidos. Né? Ocorre que esse convênio ele só poderia convalidar incentivos inválidos por falta de prévio convênio, mas não poderia convalidar o vício de ausência de prévia lei. Então, é um caso a se pensar. Né? Eu trago isso para a reflexão dos senhores. Eu pergunto só mais uma vez da doutora Ingrid. Ainda tem algum minutinho ainda ou já esvaiu? Né, doutora? Esvaiu, infelizmente. Ótimo. Abra um minuto para considerações finais. Obrigado. Bem, as minhas considerações são apenas de gratidão. Né? Agradecer a comissão, que mais uma vez lembrou de mim, parabenizar os membros da Comissão de Direito Tributário, que é uma das mais atuantes, né, da OAB-AM, e me colocar à disposição para alguma pergunta que surja. Estou à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu peço que as perguntas sejam encaminhadas para o Instagram do doutor, não sei, estou falando, mas não sei, e da comissão. Pode falar, doutor. Eu vou dizer o meu Instagram, né, que eu não falei, né? Professor _Carlos _Alberto. Tá? Obrigado. E agora chamo o doutor Antônio Neto, que é advogado de Tocantins, mestre em Direito Público, membro da Comissão Nacional de Direito de Agronegócio, autor de obras jurídicas, especialista, e ele vai falar um pouco sobre a tributação e agronegócio. Antônio, a palavra está com o senhor. Seu microfone, doutor Antônio. Boa noite, pessoal. O áudio está normal? Sim. Ok, então. Então, aliás, boa tarde, né? Aqui no Tocantins a gente tem um hábito de perder a noção do tempo. Ontem a gente ficou trabalhando aqui na comissão com as questões de regularização fundiária até 1, 2 horas da manhã, que nós estamos com impasse aqui do governo do estado, a procuradoria e o INCRA. Mas, assim, é um prazer estar aqui falando com vocês, explanando um pouco das questões referentes à tributação e agronegócio. O agronegócio, que é um dos setores da economia, que é o carro-chefe do desenvolvimento do Brasil, que foi responsável na marca do nosso PIB por uma exportação de mais de 101 bilhões no ano passado, e que, infelizmente, ele é flagelado com a necessidade de uma reforma tributária e com a necessidade de uma coesão no ordenamento. Então, o que eu chamo a atenção de vocês hoje? A pessoa que ela vivencia a realidade no agronegócio, principalmente
Na condição de advogado, você vai ter que aprender a conviver ali com a coexistência pacífica da agroindústria e das propriedades já ordenadas a uma produção em um sistema mais contemporâneo e aos produtores rurais que ainda mantêm um sistema mais arcaico e mais conservador. Em ambos os casos, o que se destaca ali para quem quer atuar na advocacia nesse campo seria o planejamento tributário do produtor rural, que na maioria das vezes eles têm uma grande relutância de estar trabalhando com planejamento tributário, com planejamento sucessório e de estar trabalhando com a estruturação de uma organização fiscal interna nas propriedades, mesmo que com benefícios a médio e longo prazo. Então, por onde é que a gente começaria? No estado onde eu advogo, por exemplo, que é o Tocantins, a gente vivencia com relação à tributação e agronegócio, desde problemas mais simples que a gente enfrenta aqui, como a emissão de um CCIR ou o cadastro de um ITR frente ao INCRA, devido a uma certa confusão de titulação existente por um confronto de competência entre o ITERTINS e o INCRA, e o antigo IDAGO, nos anos em que foram feitas as primeiras titulações aqui, e que, sobre esse ponto de vista, muitos imóveis rurais aqui carecem do cadastro, certificado de cadastro de imóvel rural, carecem de declarações de ITR regularizadas e, por isso, estão eivados de diversas formas do acesso ao crédito, por exemplo, que é uma questão que falta atenção do Estado, falta carinho do Estado para sanar, certo? E você vai passar também por uma maior necessidade de fomento ao desenvolvimento do agronegócio, principalmente oferecendo benefícios de tributação e benefícios fiscais. Por que que eu te explico isso? Muito do que hoje é considerado custo no agronegócio pode ser considerado um custo que já vem embutido nos insumos que são adquiridos. Então, ali existe uma diversa gama de insumos, principalmente para a lavoura e para a pecuária, que eles são cotados em dólar, que eles são insumos, que eles são alvo de importação, alguns deles não possuem produção nacional e que a aquisição deles é um preço muito elevado, ainda mais na situação que a nossa economia, não só nacional, mas mundial, se encontra. Isso aí torna o custo de produção também elevado. Então, se há aí um equilíbrio que não é saudável entre o aumento dos preços e o aumento de custo de produção, quando, na verdade, o ideal seria que, mesmo com o aumento da demanda, o custo de produção não se elevasse tanto, para que a gente pudesse trazer aqui ao nosso mercado interno os produtos que são de própria origem nacional a preços e valores mais acessíveis. E muito embora na condição de um estado que é um dos mais jovens da federação, Tocantins, o último recém-criado, de se considerar um expoente para o desenvolvimento, aqui a gente carece bastante de estrutura organizacional e de instrução fornecida ao produtor rural. Agora, traçando um paralelo, por exemplo, com Minas Gerais, que é um estado que tem uma história de tributação mais antiga, a gente vai enfrentar ali, principalmente no que diz respeito às alíquotas e às bases de cálculo do ICMS, uma barreira muito grande ao desenvolvimento do estado e uma cultura que traz muito prejuízo aos produtores rurais. Então, ali, muitas vezes, para tentar se esquivar desses custos de produção, é comum, na tríplice divisa dos estados ali, que é Minas Gerais, faz divisa com Goiás e faz divisa com Brasília, na região de Unai, que é noroeste de Minas, ou mesmo nas divisas sul, ali onde você vai encontrar divisa com São Paulo também, que inúmeros gêneros sejam escoados sem nota fiscal ou por estradas periféricas para evitar tributação, que haja a prática de comércio fundada em notas fiscais frias e, inclusive, que produtores rurais, visando cortar custos, escoamento de produção, cheguem a aderir a esse tipo de prática por intermédio das empresas de comércio cereal, dependendo do mercado,
que alimenta a circulação de cereais, com notas que a gente pode considerar frias. Isso aí também é uma questão que deveria e muito ser resolvida, porque a visão que o produtor tem da tributação, ela é extremamente negativa pela forma de atuação do Estado e pelo quão o Estado recrudesce essa forma de atuação. Volto a falar isso nos estados onde eu já militei. Voltando a tomar o exemplo de Minas Gerais, a gente está passando agora por um refis lá, que é um programa de regularização fiscal e tributária do Estado, que já está aberto há cerca de 30 a 45 dias, já foram chamados nessa seara, principalmente do ICMS, inúmeras empresas que atuam no comércio e transporte de cereal, voltadas ao agronegócio e alguns produtores rurais, para a gente estar fazendo esse processo de regularização. O problema é que o aparelhamento do Estado não permite ele manter em dia essa estrutura, que o produtor rural, quando ele é chamado para estar tramitando ali dentro, muitas vezes não é oferecido para ele um atendimento que lhe fornece uma solução rápida e eficaz na medida das necessidades dele, e essa regularização acaba tomando um segundo plano frente às medidas alternativas que eles encontram para burlar a tributação. Então, nesse momento que eu vislumbro da nossa economia, o que deveria haver é um clamor por uma reforma tributária mais efetiva e mais eficaz, porque da forma como se encontra, não só a gente vivencia uma dificuldade por parte do Estado de controle e fiscalização, mas também dos produtores rurais, não só em arcar com os custos, mas também em compreender a forma como se dá essa tributação. Porque a partir do momento que se está afastado da realidade cotidiana deles, é algo que eles não estão habituados, é algo que para eles toma um certo ar de repulsa e de mistério e que se torna ali um ponto de antipatia dos relacionamentos com a estrutura estatal. Então, no dia a dia, principalmente quem advoga com tributação e agronegócio, é esse estigma que a gente tenta romper e tenta trazer à tona as possibilidades de viabilidade da relação fiscal existente entre o ente tributante, que é o Estado, e o sujeito tributado, que seria, no caso, o produtor rural ou a agroindústria vinculada. Outro fator de grande significância seria uma transição que nós estamos vivendo, embora lenta, da fase de produtor rural, pessoa física, como ente individual ou como estrutura familiar, para o surgimento de estruturas dotadas de uma pessoa jurídica, voltadas ao agronegócio, dando uma nova roupagem a essa estrutura antes familiar de produção, que a gente vai ver ali através dos sistemas de holding no agronegócio e dos sistemas de planejamento sucessório no agronegócio, onde a gente vai conseguir, prestando auxílio ao produtor rural, orientá-lo para que, através de correto planejamento fiscal, ele possa se beneficiar de uma redução nos recolhimentos que varia de 60% até 70%. Isso aí está esculpido em uma lei que ela não é tão recente, mas que ainda está em vigor, que é a dita Lei do Bem, que ela vai permitir esses rebates na tributação. Eu vou até passar para vocês o número dessa legislação aqui. Eu gostaria que, se possível, quem tiver interesse, depois fazer esse acompanhamento. E é bastante interessante que, nesse ponto de reflexão, principalmente para vocês que vão atuar nessas questões, vocês busquem sempre tratar o cliente, transmitir para ele com maior segurança a compreensão do sistema de tributação que ele está envolvido, de uma forma que o seu trabalho se torne claro para ele e os benefícios de um acompanhamento também se tornem claros. Então, para quem quiser anotar aí, pessoal, para estar fazendo o acompanhamento dessas questões que eu estou passando para vocês, a lei é 11.196 de 2005, tá? 11.196, 2005. Ela vai se aplicar em que caso? Para você estar fazendo a aplicabilidade dessa norma aos casos de tributação de empresas que atuam no ramo do agronegócio, é necessário que ela preencha os seguintes requisitos, que é a apuração de lucro real,
apuração de lucro fiscal no ano base, regularidade fiscal junto ao governo e que ela tenha gastos e investimentos voltados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico do agronegócio. Atualmente, a gente vê que isso começa a se expandir entre os demais produtores rurais. Então, o que antes era praticado pela ABC, pela Algar Agro, pela Xingu, começa a chegar aos produtores que se modernizam e adentram nessa nova fase do agronegócio e que, dentro da sua própria estrutura produtiva, passam a investir em atividades de pesquisa interna, fomentando um desenvolvimento não só na qualidade da sua produção, mas também na eficiência do seu sistema de gestão, de forma que a própria conduta de gestão deles se torna benéfica aos olhos do Estado e eles passam a fazer jus aos benefícios concedidos pela normatização. Então, superados esses dois pontos aí, a gente vai entrar agora num aspecto específico de tributação e agronegócio, que seria a circulação de matérias-primas internas, incidência ali do Fundo Rural, que é muito mal considerado pelos produtores rurais e que, aliás, é uma questão que se transforma na atualidade que a gente vive até em um certo celeuma, na atuação da CNA, que é bastante omissa, e também na decadência da atuação dos sindicatos como próprio órgão de promover a conscientização e estruturação dos produtores enquanto classe. Então, o que acontece, principalmente relevante a essas questões? O produtor, devido ao fato dele se sentir numa situação de abandono, na maioria das vezes ele não ordena a sua estrutura produtiva como deveria, mesmo que haja essa evolução. Então, os programas de conscientização e de aproximação das estruturas produtivas do Estado ainda se encontram em um grau de ineficiência significativo. E as funções de disciplina, ensino, conscientização que já foram efetivadas em outros momentos pelos sindicatos de produtores rurais e pelas cooperativas, entraram em decréscimo principalmente na seara sindical, deixando os produtores mais dispersos e, de certa forma, mais ao revés do mercado. Então, aquele sentimento de unidade e de cooperação para a estruturação de um plano de ação ou de uma nova reforma tributária voltada ao agronegócio, fica hoje nos palcos de discussão que a gente está tendo ali, não só nas Assembleias Legislativas Estaduais, mas também no Congresso Nacional, onde o clamor por uma reforma tributária já é bastante antigo, e a executabilidade, de modo prático, das medidas que vêm sendo implementadas, de certa forma, deixa muito a desejar. Por quê? Porque, na verdade, hoje, a estrutura de tributação do Estado para o agronegócio, ela demanda se adaptar a essa nova realidade, não está se adaptando. E ela carrega o recrudescimento de uma era em que o Estado era muito mais despótico ao tributar, e que, mesmo havendo inúmeras campanhas e processos para a regularização dessas situações e desses celeumas deixados, em primeiro lugar, elas não são divulgadas de modo efetivo, em segundo lugar, elas não são implementadas da forma abrangente como deveria ser, e existem inúmeros entraves à concretização delas, que são enfrentadas pelos próprios produtores no dia a dia. Até mesmo porque, quando você fala em tributação agronegócio, você tem que entender que a tributação que está sendo aplicada ali se aplica sobre uma atividade de alto risco. Então, o produtor, a partir do momento que ele cria um passivo tributário, que ele tem que renegociar ele também possui passivos bancários, passivos com despesas internas, e que qualquer desequilíbrio que ele sofrer na estrutura administrativa dele, dentro da sua própria propriedade, incapacita ele para as obrigações assumidas até certo ponto. Por que eu li até certo ponto? E
chama atenção para a compreensão do Estado, principalmente nos acordos de renegociação e de regularização, tanto aqui no Tocantins, quanto em Minas, quanto na Bahia, onde eu já trabalhei também. E a partir do momento que o produtor rural sofre uma severa dificuldade, Antônio, desculpe atrapalhar a sua fala. Nós já estamos nos encaminhando para os 17 minutos, apenas para avisá-lo em relação ao tempo. eu tenho mais quantos minutos, doutora? O tempo é 15 minutos, já estourou. Mas sem problema, então, você eu já pode vou concluir a encerrar, sua fala. Eu vou só concluir para vocês que é o seguinte, a compreensão do Estado e a nova estruturação dele tem que se pautar que nos diversos problemas que o produtor rural enfrenta no dia a dia, ele não pode fechar a porta do acesso ao crédito, que é indispensável para ele. Como requisito ao acesso ao crédito estão as certidões de quitação fiscal e que muitas vezes, devido aos celeumas trazidos do passado, o produtor carrega consigo ainda pendências fiscais, pendências tributárias, que ele tem necessidade de renegociar, mas tem um severo receio que, diante das dificuldades que ele virá enfrentar, que ele possa não conseguir honrá-las e que vá fechar essa porta com o órgão estatal e que o órgão estatal, por sua vez, vá lhe prejudicar na concessão de novos créditos e novas estruturas creditícias. Então, toda a estrutura voltada à gestão do agronegócio no campo, ela é muito complexa, porque o risco assumido por quem escolhe produzir é muito elevado. Então, eu deixo aí para vocês essa reflexão. Peço desculpa se eu demandei um pouco mais de tempo, para não tirar tempo dos colegas, eu já vou encerrar. Para quem tiver alguma dúvida, que quiser fazer um bate-papo mais aprofundado, o meu Instagram é o @RibeiroCostaADV. Eu trabalho com tributação e agronegócio e com direito de propriedade. Então, a gente está à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês e, acima de tudo, é uma honra estar participando desse evento. Um abraço a todos os colegas. Prazer é nosso em receber aqui, doutor Antônio. Agora eu chamo a doutora Mônica Lucena, ela que é advogada no estado do Amazonas, professora, bióloga, empresária, especialista em direito tributário e minha amiga. A Mônica vai falar um pouco sobre Zona Franca Verde. A palavra é sua, doutora Mônica. Doutora Mônica, seu microfone está desligado. Oi, oi, ouvindo? Ok? Estão ouvindo? Pode Sim, falar, Mônica. estamos ouvindo. Sim. Eu estou dizendo boa tarde, já me apresento. Vou abrir meus slides, não começa a contar o tempo. Certo, vou zerar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Ai, obrigada aí pela interação, tá, gente? Agora sim, agora eu me apresento. Boa tarde. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui. Digo que o mundo é pequeno e o que a gente pensa acontece. Não faz muitos anos, acredito uns 3 anos, a doutora aí estava me apresentando a doutora Ragélia, né, presidente da nossa comissão. E eu já tinha colocado na cabeça que queria essa área de tributário, eu não sabia nem muito para onde é que ia, né? Então, como eu não tenho muito tempo no direito, eu não tenho grandes obras, nem grandes estudos para compartilhar com vocês, mas tenho, assim, o meu carinho e dedicação de estar com vocês aqui nesse momento, né, compartilhando aquilo que a gente vem trabalhando, que a gente vem produzindo. E hoje, nós estamos trabalhando sobre a tributação, nesse segundo congresso, estamos trabalhando
a tributação do meio ambiente, tema muito importante, tem a ver comigo, inclusive eu disse que eu vou direcionar minha biologia para essa área, né? Também falo aqui da honra de estar ao lado de duas grandes assumidades, especialmente do Dr. Carlos Alberto, que eu disse, meu Deus, vou falar depois dele, pronto, acabou meu repertório. Mas eu fiz questão que ele fizesse a abertura justamente para dar uma ideia de incentivos de Zona Franca, já que o assunto que eu vou tratar, que é a Zona Franca Verde, embora ela tenha a ver, mas ela tem aspectos diferentes dos incentivos da Zona Franca de Manaus, né? Então, vou ter que correr mesmo, porque 15 minutos passam muito rápido. Então, vamos lá. O que vem a ser a Zona Franca Verde, né? Então, sou eu, Mônica, aqui visitando o Amazonas, tenho muito dinheiro lá guardado, quero fazer um investimento aqui, e alguém me disse que, olha, procura lá sobre a Zona Franca Verde. O que é que vem a ser isso? Né? Quando a gente fala de incentivos, a gente já está falando de situações que envolvam algum benefício, né? No caso aí, isenção de impostos. Então, o que é que diz respeito a essa Zona Franca Verde, né? Ela diz respeito justamente à isenção de impostos, no caso do IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, que é concedido pelo governo federal e que vai beneficiar os produtos que serão produzidos nas áreas chamadas de livre comércio, né? E guarde bem essas duas palavras, área de livre comércio, com preponderância de matéria-prima de origem regional. Então, são duas palavras-chave, preponderância e áreas de livre comércio, que perpetua toda essa legislação, todo esse histórico que compõe a Zona Franca Verde. A legislação básica, você vai encontrar isso no decreto 8.597 de 2015, que é a mais recente que regulamenta, né, a lei da Zona Franca Verde, e também, mais antiga, o decreto 6.614 de 2008. Lógico que, além desses, também foram utilizadas outras legislações, decretos do Conselho de Suframa, administrativo da Suframa, que já existiam e que acabam permeando também a lei da Zona Franca Verde. Essas áreas de livre comércio, que vocês vão ver mais por que elas são chamadas áreas de livre comércio e onde elas se localizam, elas foram criadas para promover justamente a integração, o desenvolvimento desses municípios que se localizam nas regiões fronteiriças. E, com isso, integrá-las com o restante do país, fazendo com que elas recebam, através de benefícios fiscais, elas possam, digamos, participar, interagir com a economia do Estado e do país como um todo. Então, essa Zona Franca Verde, ela compreende esses municípios e esses estados que vocês veem aí na tela. E esse mapa é muito interessante. Essa área listadinha em verde, ela corresponde a toda a área de atuação da Suframa, né? Que é a região que tem os incentivos da Zona Franca de Manaus. E essas áreas onde aparece um triângulozinho em cada extremidade vermelho são as chamadas áreas de livre comércio. Então, vocês observem o quanto elas são, digamos assim, satélite, o quanto elas são distantes e o quanto elas carecem de incentivo, de projetos dessa natureza, porque, diferente disso, acabam ficando esquecidas, perdidas ali. E são áreas produtivas, são áreas que podem sim ter um grande aproveitamento comercial, podem sim participar da atividade econômica efetivamente. Então, lógico que se eu sou uma empresária procurando uma área para investir, deliberadamente você não vai procurar, embora você saiba que ali você vai ter muitas oportunidades, você vai ter muitas chances, deliberadamente você não vai procurar o mais difícil. Se eu estou numa região em que eu tenho tudo mais fácil, tenho matéria-prima mais barata, tenho logística mais barata, tenho mão de obra mais disponível, por que é que eu vou me deslocar, digamos assim, só por querer para uma região
onde apresentam grandes dificuldades. Então, esses incentivos, eles existem para minimizar essas desigualdades. Você não pode tratar de forma igual os desiguais. E aí, como é que isso funciona? Esse benefício fiscal, ele, a partir do momento da sua implantação, ou seja, a partir do momento da implantação da Zona Franca Verde, então, esses produtos comercializados essencialmente nessas áreas de livre comércio, onde eu mostrei lá para vocês, esses produtos eles poderão usufruir da isenção de impostos na operação de venda desses produtos, seja para consumo ou comercialização em qualquer ponto do país, desde que ele tenha como princípio básico na sua composição a matéria-prima regional. Isso é uma condição básica. Então, esse produto ele tem que ter matéria-prima regional. E é importante destacar que o incentivo ele não é para a indústria como um todo, a não ser que a indústria ela só produza produtos com matéria-prima regional, mas o incentivo é para o produto. Então, pode uma indústria dentro daquela região produzir vários produtos, mas apenas alguns fazer jus ao incentivo, por conter na sua composição a matéria-prima. E além desse incentivo, que é o principal e que está ligado diretamente ao produto e à sua matéria-prima, essas áreas elas também são alcançadas por outros incentivos que já permeiam os incentivos que são dados à Zona Franca de Manaus. Então, você vai ter incentivos nas operações de importação, exportação, de compra de bem nacional, venda para o restante do país. E a gente pode, nesse quadro aqui de incentivos fiscais, muito superficialmente, né, porque a gente está tratando mais especificamente do benefício da Zona Franca Verde, então nós não vamos adentrar nos benefícios propriamente dito, que envolve a região da Zona Franca de Manaus, mas aí você tem uma situação no caso do imposto de importação, de suspensão de importação, suspensão, não aplicável, não aplicável, né? Aqui você mostra as operações de importação, exportação, compra nacional e venda nacional. Então, vamos direto para o que nos interessa, que é o IPI. Então, você vê que na importação você tem incentivo de suspensão, na exportação, imunidade, você não paga, na compra nacional, isenção, e ali na operação de venda nacional, que é o que eu falei para vocês, que pode ser para consumo em qualquer ponto do país, a isenção da Zona Franca Verde. E para isso é importante definir o que seria essa matéria-prima e sua procedência, né, como de origem regional. Porque essa lei em si, esse projeto em si, ele está muito vinculado especificamente a essas áreas. Então, na legislação, você vai encontrar matéria-prima como o produto utilizado como insumo por outro bem, desde que não configure material intermediário ou material de embalagem. Entretanto, a legislação da Zona Franca Verde, ela restringiu mais um pouco, né? Ela diz que, além disso, né, essa matéria-prima ela tem que ser proveniente do segmento animal, vegetal, mineral, salvo alguns minérios que se encontram naquela relação do NCM, que é do capítulo 26. Tá? E que produtos pode ser passível de incentivo dentro dessa proposta de Zona Franca Verde? Importante separar isso, tá, gente? Qualquer produto que proveniente de um processo de industrialização e que tenha na sua composição preponderantemente a matéria-prima regional. E existe aí uma tabelinha com exceções, então tem uma lista de produtos negativos. Vocês observam aí que estão divididos por áreas, pelos municípios, né, que a gente viu Brasileia, Psicolândia, Cruzeiro do Sul, Guarajamirim, assim por diante, e os respectivos produtos, que são munições, fumo, automóveis, produtos de perfumaria, entre outros. Correndo mesmo, né, gente? Que é 15 minutos, tá até marcando aqui. Tá. Então,
Uma característica também desse projeto é que ele é simplificado. Ao contrário do que acontece na industrialização dos produtos da Zona Franca de Manaus, que tem que passar por um processo produtivo básico, é chamado de PPB, e que isso tem sido um grande complicador ainda aqui na região. Não vou me adentrar, mas é bom vocês saberem. Inclusive, existe um decreto ou um projeto, alguma coisa a ser estudado para poder esse PPB entrar nesse processo de simplificação, né? E assim a gente poder ter uma produção maior pelas indústrias. Tá? Então, aí o que acontece? Nesse processo, você não precisa desse procedimento. Basta que ele seja industrializado com o produto extraído da região, daquela região. Por quê? Porque a presença desse material em si, por si só, já resguarda o cuidado estatal com a integração regional dessa cadeia produtiva. E aqui você vê as exceções ainda de perfumes, água de colônia, preparação de capilares, a maioria é ligada à empresa de cosmético. Vamos falar da procedência da matéria-prima. Dentro dessa legislação, você também vai encontrar bem delimitado quais são essas áreas de onde esses produtos podem ser extraídos. Não é qualquer área, até porque essas áreas, necessariamente, elas não têm a ver com o limite lá daquele município, não. São áreas realmente específicas. Inclusive, havendo dúvida quanto a isso, deve ser consultado os órgãos da SUFAMAS e seus demais escritórios espalhados pela região. Aí o que acontece? É isso que eu estou dizendo. Essa delimitação geográfica, ela está determinada nos polígonos que foram pré-estabelecidos, tá? Então, não basta que seja naquele município, qualquer área, não. Feito isso, né? Então, eu vou lá trabalhar um produto, vender, mas o que é que eu tenho que fazer? Por onde é que eu começo? E daí você tem vários procedimentos administrativos até você ser uma empresa Zona Franca Verde. A começar pela legalização da sua empresa, ou da minha, já que eu sou a investidora. Elaboração de um projeto técnico-econômico, né? Depois que você faz o projeto, ele passa por uma análise, por uma aprovação, né? Em seguida, vem o cadastro dessa empresa junto à SUFRAMA, que se faz obrigatório, a solicitação do laudo de operações, certo? E só depois disso é que você, digamos assim, depois que você tem esse laudo em mão, é que você está apto a iniciar a sua produtividade. Lembrando que não existe um tempo determinado para isso, tá? É indeterminado, a não ser que o espaço da sua empresa que você esteja usando, ele tenha sido alugado. Então, daí, se você alugou e vai precisar renovar contratos, algumas burocracias administrativas elas precisarão ser revistas, renovadas. Caso contrário, não. E também existe aquele processo de manutenção, aquelas taxas acessórias que você paga, aquelas taxas e aquelas obrigações acessórias anuais, né? Também para manter o negócio. Mas e aí? Eu decidi abrir, tenho uma ideia, tenho o produto, tenho quem forneça, e o que é que eu faço? E cadê o dinheiro? Eu sempre digo que esse Amazonas aqui é uma mãe. Não sei porque ninguém enxerga isso lá fora. Mas, assim, como aliados a programas, não só, eu tive, inclusive, o cuidado de procurar saber isso diretamente com o superintendente do Banco do Brasil, que também é advogado, o doutor Osmar, uma pessoa muito competente, e eu tive essa curiosidade de saber, porque, assim, sabe aquelas coisas que existem, mas elas não são divulgadas, mas você não escuta muito falar? É o caso da Zona Franca Verde, pelo menos aqui no Amazonas. E em outros estados, especialmente o Amapá, eu observei que existe um movimento maior, uma preocupação maior, e talvez até uma adesão maior, talvez até por conta das características da área. Mas aqui eu procurei saber como era essa procura de fomentos num banco voltado diretamente para a Zona Franca Verde. E ele me falou assim, que os recursos que existem, eles não estão direcionados especificamente para a Zona Franca Verde, para isso e para aquilo. Existe uma gama de serviços e de produtos, né, que são voltados para a região norte. Esse é o critério básico para você conseguir um financiamento. Mas, como ele falou, quando você apresenta um projeto, e esse projeto, ele, digamos assim,
é apadrinhado pelo governo, ele tem incentivos. Então, lógico que isso facilita a liberação, a busca desses recursos. Mas, assim, você não está livre de passar por toda aquela burocracia do banco, de verificação, que às vezes as pessoas reclamam que é difícil conseguir o recurso do FNO do Amazonas. Eu falo isso porque meu marido já trabalhou lá, hoje é aposentado, e ele me falava isso. Mas é porque as empresas, às vezes, elas buscam financiamentos, dinheiro do banco, não para uma inovação, mas às vezes para tampar um buraco de uma outra empresa, para resolver alguma coisa, e acaba que a coisa não flui. E daí eles dizem que encontram dificuldade. Mas vamos lá. Então, esse FNO é um recurso com juros assim, altamente competitivos, para vocês terem uma ideia, ao ano chega a 3%, 4%, e com um período para pagamento muito longo, além de uma carência também de tempo. Então, você vê que ele está todo distribuído aí. E o que acontece com isso? Todos ganham. Por quê? Porque se você implementa projetos como esse, incentivo, o que é que você vai ter? Você vai ter um incremento na cadeia produtiva, você vai ter um aumento, você vai ter pessoas produzindo especificamente para isso, porque ela sabe que o seu produto ele tem um destino final, ele sabe que aquele produto vai, digamos, fazer parte da sua renda mensal, vai alimentar a sua família, né? Por quê? Porque ele beneficia do pequeno produtor ao grande empresário, né? E com isso, temos o que todo mundo espera no país hoje, principalmente num momento temerário de reforma, que é a geração de emprego e renda, que é o que o Brasil precisa. O doutor Antônio falou ali um pouco de reforma tributária, e a língua já fica coçando para falar, né? Porque, assim, é o tema polêmico do momento e me faz arrepiar os cabelos quando fala em reforma tributária. Mas lembrando que todo esse processo, ele não deve deixar de lado o que se chama, o que sempre se falou, que é o desenvolvimento sustentável. É você usar os recursos da natureza de forma renováveis, pensando nas gerações futuras, né? O que a gente vê é o contrário. Eu até tinha pego uma imagem, não sei onde eu coloquei, mas é assim, você vê o progresso, o homem passando, e aquilo que era verde, lindo, maravilhoso, ficando preto e destruído, né? Então, é sim possível fazer um Brasil diferente, é sim possível ter desenvolvimento nas nossas regiões, é sim importante e imperativo que, diante das atuais condições da região amazônica, que se tenha incentivo fiscal de fato, a não ser que de uma hora para outra se comece a fazer obras, aquelas megas obras em que criam pontos para ligar a cidade inteira, e daí aí sim nós poderemos ter situações iguais. O que não dá, por exemplo, é para que um estado como São Paulo querer brigar por benefícios fiscais quando tem uma situação totalmente adversa na nossa região amazônica, né? E aqui, nossa foto famosa, que é o Encontro das Águas, né? Eu finalizo aqui. Gente, não é que eu fiz o slide errado, não, é porque eu troquei de computador e desconfigurou, tá? Mas aí eu digo, visite o Amazonas, que eu sou pernambucana, mas hoje esse é o meu estado e que eu tenho o maior prazer de estudar e de ser mais um aqui nessa luta. E mais informações, vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada. Espero que tenha me feito entender, porque a chefe aí a presidente do painel é rigorosa, viu? Ela não tem boquinha não, 15 minutos, acabou. Doutora, diga aí como é que ficou meu tempo. Eu lhe falar, doutora Mônica, foi suficiente, tempo suficiente para entendermos um pouco sobre Zona Franca Verde. Eu agradeço a todos pelas brilhantes explanações que tivemos aqui hoje. Deu para entender um pouco sobre a importância de falar sobre o tema desse painel, o quanto precisa ser falado, estimulado, no Amazonas principalmente, que sendo o detentor de um dos maiores biomas do mundo, não possui uma legislação acerca de incentivos fiscais para a produção sustentável, né? Realmente, eu não sabia, foi uma surpresa para mim, a fala do Dr. Carlos Alberto. E certamente o modelo de Zona Franca de Manaus, ele precisa ser estimulado. A Zona Franca Verde,
pelo que a doutora Mônica falou, já me parece um desses estímulos, mas os investimentos eles devem ser pensados também para longo prazo, né? Preciso se investir em tecnologia, telecomunicação, infraestrutura, é preciso ser pensado também em algo que sirva de fato para todo o Estado, com foco potencial de cada município, né? Como falou o doutor Antônio Neto, o Brasil ele tem várias especificidades, né? O Brasil é um país de tamanho continental, cada região possui ali o seu potencial de desenvolvimento, né? O Tocantins tem o seu potencial, Minas Gerais seu potencial, enfim. E eu agradeço a participação. Qualquer dúvida sobre o tema pode ser encaminhado para o e-mail da comissão, que está aí nos comentários. Não estou conseguindo ler porque eu estou sem lente, mas... direitotributário@oabam.org.br. Aí eu já faço... Exatamente. Obrigada, doutora Ragélia. Para que a Mônica possa disponibilizar os slides aqui pelo chat, para que todos nós possamos baixar. Pode Acabei ser? de colocar. Certo. Muito obrigada a todos. Até breve. Forte abraço. Até breve. Obrigada a todos. Grande beijo no coração. E amanhã, hoje tem mais, amanhã tem mais. Não percam.